Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sejam pessoal. Tudo bem? bem-vindos. Boa tarde. Desculpa o pequeno atraso, falha técnica, operacional. Pois é, tem hora que o computador ele sabota a gente, viu? Então eu acabei atrasando aí também a entrada. Mas que bom estar aqui com vocês e já nesse clima, pessoal. Muito bom aqui estar compartilhando aqui mais aprendizado e conhecimento aqui também hoje com vocês. Bom demais, bom demais. Vamos dar um tempinho que o pessoal está entrando, só alguns minutinhos. O tema de hoje promete, hein? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Silence. Pronto, acho que já podemos começar, né, senhora? Já está. Já? Vou esperar até 5 e 5. 5 e 5. 5 e 5. Aquele acordo de sempre. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Não sei se tem alguém aqui que está chegando pela primeira vez? Faz uma mãozinha aí, ou se pronuncia, só para a gente conhecer. Boa tarde, boa tarde. Pronto, Ricardo. Ricardo, primeira vez. Juliana, Calil também é a primeira vez. Excelente. Sejam muito bem-vindos. Depois eu mando o link para ficar entrando nos sábados. É muito bom. Perfeito. Sejam bem-vindos, quem está chegando pela primeira vez, é um prazer estar recebendo vocês. Meu nome é Euler Macedo, eu moro aqui em João Pessoa, na Paraíba, sou professor universitário da Engenharia Elétrica e junto com 6 amigos, nós criamos um mastermind, que seria justamente um grupo baseado na participação nossa em uma mentoria do Joel J. Um dos objetivos que a gente tinha era justamente de propagar e tentar tanto propagar conhecimento como também aprender de forma colaborativa. E foi daí que surgiu o Grupo Meta, que é esse grupo que semanalmente a gente vem se reunindo, trazendo um tema diferente a cada encontro. E hoje a gente vai ter a participação da querida Suelen Dutra, que ela vai falar um pouquinho sobre ansiedade, de que forma essa característica impacta os mais diversos segmentos da nossa vida. E fico feliz hoje aqui de estar aprendendo um pouquinho com a nossa colega. Então, Suelen, seja muito bem-vinda e a voz está com você. Boa tarde, gratidão, Euler, gratidão, pessoal, muito bom ter vocês aqui, pela presença de vocês, sabadão, estarem aqui, né, buscando conhecimento, buscando evolução, isso é muito maravilhoso, fico muito feliz, o nosso objetivo realmente é esse, né, é que a gente possa evoluir todos juntos, é compartilhar conhecimento, é compartilhar experiência, e hoje a gente trouxe um tema, né, os temas são acordados, né, no nosso grupo, um tema que eu acho que está muito em pauta, que é a ansiedade, né? Eu acredito que nós estamos vivendo momentos mais do que nunca de uma ansiedade
né, no mundo por tudo que tem acontecido. Quem que se sentiu ansioso aí nos últimos tempos? Bota aí no chat eu para eu ver, ou então levanta a mão para eu ver. Eita, nós, hein? Né? Exatamente, eu também. Inclusive, senti uma leve ansiedade antes de entrar aqui. Gente, uma coisa importante da gente entender, né? A ansiedade faz parte dos seres humanos. Todos nós sentimos algum grau de ansiedade, né? A velocidade com que as coisas acontecem, e isso gera uma ansiedade, isso é normal, faz parte. O nosso momento que a gente está vivendo agora, pandemia, já, né, quase 2 anos aí, normal a gente sentir algum grau de ansiedade, isso faz parte de todos os seres humanos. O que a gente tem que observar quando a ansiedade ela começa a atrapalhar, por exemplo, as nossas rotinas, quando começa a paralisar os nossos processos, porque então ela pode estar caminhando para um distúrbio realmente, um distúrbio que precisa de um tratamento, e aí você vai precisar de um acompanhamento, que seja de um médico, que seja de um psicólogo. Então, é importante observar esses pontos. O áudio. O que acontece, gente? A ansiedade ela vem do quê? De uma preocupação, né? A gente está preocupado com alguma coisa, a gente está nervoso por alguma coisa, a gente está com medo, com receio. Isso origina, né? A ansiedade. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a ansiedade, né? Todos nós sentimos ansiedade. Hoje eu acredito que eu tenho uma ansiedade mais controlada, né? Porque eu tenho consciência, eu observei e eu tive pontos de virada da minha vida que fizeram com que eu transformasse a forma de ansiedade que eu vivo, né? Hoje eu vivo uma ansiedade normal, mas eu já vivi uma ansiedade exagerada, né? Eu trabalhei como executiva de multinacional durante muitos anos e eu era responsável por uma área que se chama QSMS, que é Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde. E eu recebia muitas auditorias, né? Auditorias, vinham auditores para fazer uma fiscalização, né? Se eu estava cumprindo lá todas as regras, legislação. E o que acontece? Toda vez antes das auditorias, eu entrava quase em pânico, eram crises de ansiedade. Por quê? Porque eu era consumida por qual sentimento? Meu Deus, será que vai dar certo? Será que todo mundo cumpriu o procedimento? Será que o auditor vai aceitar o processo? Será que o que o auditor vai pensar? O que ele vai achar? Será que todo mundo fez o que eu falei que era para fazer? O que acontecia nisso? Eu drenava toda a minha energia, enlouquecia, né? Exatamente, porque aí você pensa, uma empresa com 1.000 funcionários, aí eu vou ficar pensando, será que todo mundo fez? Será que fulano, será que cumpriu o procedimento? Eu consigo saber isso? Eu não consigo. Impossível. Eu tinha 200 procedimentos. Como que eu ia saber se 1.000 funcionários cumpriram exatamente todos os requisitos ali? Eu não conseguia. Eu não conseguia saber o que acontecia. Eu ficava consumida de ansiedade. Ficava pensando, mas o que o auditor vai pensar? O que ele vai pensar? Será que ele vai aceitar isso? Será que ele não vai? Como é que eu vou controlar? Como é que eu vou saber o que o auditor vai pensar? Não tem como, né? Não sei qual que é a percepção que ele vai ter. Então, aquilo me consumia, me consumia. E o que acontecia nesses 2 casos, gente? Eu estava com foco em coisas que eu não podia controlar. Quando o meu foco está em coisas que eu não controlo, o meu grau de ansiedade, ele vai extrapolar todos os limites. Eu não tinha como controlar os funcionários. Eu não tinha como controlar o que o auditor ia pensar. O que eu podia controlar? Tá, eu sou responsável pelos procedimentos, eu tenho que controlar, eu tenho que ter certeza que o quê? Que eu fiz bons procedimentos, que eu fiz estratégias de aplicação que vão funcionar, que eu implementei ferramentas para eu monitorar o cumprimento daqueles procedimentos. É onde tem que estar o meu foco, né? Monitorar se os funcionários estão cumprindo de alguma maneira. Mas o meu foco era assim,
Meu Deus, será que ele cumpriu? Será que não sei o quê? Será? Isso me drenava. E, às vezes, um procedimento que eu tinha que dar uma revisada, que tinha que ver se realmente estava da melhor forma possível, eu não olhava. Eu olhava para fora, olhava para ver se estavam fazendo e não verificava a minha parte real, no que eu realmente podia ter ação, que era na estratégia, que era a minha parte. Eu pensar o que o auditor vai pensar, se ele vai aceitar, se ele não vai aceitar. Eu não tinha controle sobre isso. O que eu podia controlar? Cara, eu tinha que estar segura sobre a ferramenta que eu desenvolvi, eu tinha que estar segura sobre os argumentos que eu ia usar com o auditor, que é o que estava no meu limite, era o que estava no meu controle. Muda a situação, não muda? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Por quê? Porque toda vez que eu estava focando em coisas além de mim, eu não tinha controle, então o quê? A ansiedade me consumia. Me consumia, consumia, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Eu não tinha como saber, né? Eu não sabia, eu não tinha como saber, então minha ansiedade não acabava. Um exemplo muito forte, que é o que a gente está vivendo hoje, o Covid. O que acontece? Vai que eu penso assim, ó, eu começo a pensar, ai meu Deus, estão morrendo milhões de pessoas todos os dias. Meu Deus, o governo que não traz a vacina. Nossa, mas ninguém se preocupa, ninguém cumpre os procedimentos. O que acontece? Como que eu vou começar a me sentir? Em pânico. Eu vou começar a ser consumida por uma ansiedade, que vocês sabem que o grau da ansiedade ela vai aumentando, né? Ela vai evoluir para uma síndrome de pânico e outros graus de síndromes, né? De emoções. Quantas pessoas nessa pandemia tiveram problemas emocionais? Desenvolveram várias síndromes do pânico, de não conseguir controlar. Por quê, gente? Porque o foco está dando foco no que não pode controlar. Eu controlo o vírus? Pensa, eu controlo o vírus? Eu não controlo. Eu controlo o governo? Eu não controlo. Eu controlo as pessoas? Eu não controlo. Então, se eu ficar com sentimento, com o meu foco em todas essas situações, o que acontece? Eu vou ser consumida. Eu vou ser consumida pelo medo. Lembra que o que traz ansiedade? O medo. Eu vou ser consumida pelo medo, pelo desespero, porque eu não vou ter ação nenhuma sobre isso, com esse foco, e aí a ansiedade vem e faz a festa. Então, qual que tem que ser meu foco? O que eu posso controlar? Eu posso controlar eu, né? Eu posso me controlar. Eu posso controlar a minha família. Eu posso controlar a minha casa, o meu ambiente. Então, o meu foco é o quê? Aqui, ó, aonde eu posso controlar. Então, eu não saio de casa, né? Estou cumprindo todas as recomendações de segurança, estou cuidando da minha família, fazendo com que eles também cumpram com todos os procedimentos. Não fico mergulhada em noticiário, né? Porque o noticiário ele só gera mais ansiedade, porque o noticiário normalmente só traz desgraça. E o que acontece? Eu falo que assim, ó, com tudo que aconteceu no mundo, eu consegui controlar dentro da minha casa muito bem. Mas por quê? Porque eu tive esse cuidado. Toda vez que estava começando a olhar, e eu também tive momentos que aconteceu, aí eu trouxe consciência, falei, não posso ficar pensando nisso, porque eu não tenho controle. E tudo que eu não controlo vai me dar o quê? Insegurança, ansiedade, vai me dar medo, né? Precursores aí da ansiedade. Então, um ponto muito importante que transformou essa questão da ansiedade na minha vida foi foco no que eu posso controlar. O foco no que eu posso controlar. Porque é onde eu tenho ação. Fora disso, eu não tenho ação. Fez sentido? Muito sentido? Estou lendo aqui os comentários de vocês. Exatamente isso. Então, um ponto importante, né, que me faz lidar, que me faz todos os dias, porque todos os dias a gente sente ansiedade, né? Todos os dias. Não tem esse negócio de falar, eu não sinto. Todo mundo sente um pouquinho. Então, o foco é, primeiro, onde eu posso controlar. Segundo,
a ansiedade ela é para o evento futuro, né? Você fica ansioso por algo que vai acontecer no futuro. O que gera aquela ansiedade demais? É o medo de dar errado, né? Porque a gente não fica ansioso sabendo que tudo vai dar certo. Quando tudo vai dar certo, você está ansioso? Não, né? Aquele negocinho que você está feliz, tá bem. Então, a ansiedade vem o quê? Das coisas, aí se der errado, né? Mas a verdade é que o evento futuro, tudo é o quê? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Pode dar certo ou pode dar errado. Verdade. Mas já tem um ditado, né, gente? Quem morre de véspera é peru, não é isso? Já é o ditado popular. A gente tem que parar, a gente tem que ter controle de parar de sofrer por antecipação. Porque muitas vezes é isso, ó, ansiedade é um excesso de futuro, é você viver no futuro, você sofrer por algo que ainda nem sabe se vai acontecer ou não, porque é uma possibilidade. E aí eu já me falar, né? Mas Suélia, mas eu não tenho que pensar no futuro? Não tenho que pensar se vai acontecer ou se não tá? Lógico que sim, né, gente? Faz parte a gente pensar no futuro. Mas sabe qual é o momento que eu tenho que pensar no futuro? Quando eu estou fazendo meu planejamento. Quando eu estou fazendo o meu planejamento, quando eu estou organizando a minha vida em todas as rotinas que sejam, eu tenho que pensar no futuro e nos próximos passos. E sabe o que acontece? Quando eu tenho meu planejamento, minha rotina, né, uma previsão de vida, porque é uma previsão, planejamento é uma previsão. Assim como o futuro, tudo é uma previsão. Eu consigo viver no presente. Eu diminuo a ansiedade. Eu vivo no presente sem aquele medo do que vai acontecer no futuro. Su, mas planejamento dá certo 100%? Não dá. O planejamento, ele garante que vai sair como eu esperava? Não. E não vai sair 100% como a gente espera, porque nunca nenhum planejamento é 100%. Mas o planejamento faz com que você tenha suas ações no presente com uma tranquilidade do que vai ser o futuro, né? Você tem um planejamento ali de como as coisas vão acontecer. Sem o planejamento, você fica como? Perdido, ansioso. Você nem sabe direito para onde você vai. Isso gera ansiedade. Ó, um exemplo muito assim, se a gente trouxer para o dinheiro, assim, ó, vamos lá. Eu comprei uma casa. Eu comprei uma casa, fiz o contrato lá, está em obra, aí eles têm que entregar a casa daqui a 3 meses, 90 dias. O que acontece? Normalmente, quando faz a entrega do imóvel, você vai ter que dar uma grana lá, né? Então, lá eu tenho que dar 30 mil para quando for a entrega da chave do imóvel. Se eu me planejei, se eu organizei bem, daqui a 3 meses, eu tenho que ter 30 mil. Como que eu vou fazer? Se eu trabalho com vendas, quanto que eu preciso vender cada mês? Qual vai ser a estratégia? O que acontece? A gente reduziu a ansiedade aí, né? A gente sabe quais são os passos que a gente tem que dar. Agora você pensa, não planejei nada. Aí vai chegando perto da data, como que fica? Meu Deus, falta 2 meses, falta 1 mês. Daqui a 1 mês eu tenho que ter 30 mil. Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Pronto. Você vai ser consumido. Consumido pela ansiedade. Por quê? Mas por quê? Por que veio a ansiedade? Porque você não se planejou. Você não se organizou para quê? Para que no futuro você tivesse o que você queria. Então, o planejamento, ele te traz a tranquilidade de quê? De você, primeiro, viver no presente, que é importante, né? Que o tempo que nós temos é o presente, né? A gente não tem o passado foi. O passado ele tem que servir de aprendizado, mas a gente não pode viver no passado, né? Que eu falo que é o seguinte, e viver no passado, tem pessoas que vivem no passado, que não são as pessoas que têm ansiedade, mas as pessoas que tendem a ter depressão, né? Que eu falo assim, ó, depressão é excesso de passado. Você vive lá se lamentando, porque foi, porque era melhor. É um excesso de passado. E a ansiedade é um excesso de futuro. Você se perde de qual momento que você tem que viver, que é o agora, que é o presente. O seu planejamento acontece agora. Para as suas ações, todas as ações que você faz, você vive no presente.
Você vive no presente, mas de uma forma ordenada, o que acontece? Você vive no presente com um pensamento de futuro desenhado, com probabilidade de dar certo, né? Probabilidade porque a gente não tem 100%. Então, isso muda. Muda como você vai lidar com os eventos. Se eu nunca sei o que vai ser amanhã, se eu não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou ter dinheiro, não sei se eu vou ter isso, não vou... fica mais difícil. O grau de ansiedade aumenta. Então, ó, dois pontos assim, muito fortes que eu transformei na minha vida, que melhorou muito minha ansiedade. Foco no que eu tenho controle. Foco no que eu tenho controle. Minha ação é sobre o que eu tenho controle. 2, planejamento. E é planejamento de todas as rotinas. Ó, um exemplo. Ontem mesmo, uma mentorada minha chegou, ela tem até umas borboletas aí que já ouviram isso ontem. Ela falou, mas eu vou viajar amanhã, estou ansiosa, porque eu não sei como que vai ser a comida, eu não sei... Calma, respira. Por que estou ansiosa com como vai ser a alimentação? Porque não se planejou. Eu falei, é tudo a estratégia para acontecer. Se eu vou viajar, eu olho... antes de viajar, eu não olho quais os lugares que eu vou, qual roupa eu vou levar. Isso tudo aqui é um planejamento, né? A mesma coisa você vai fazer com sua alimentação. Se você tem um objetivo lá, né? Estou trazendo emagrecimento, né? Que eu trabalho com emagrecimento. Eu tenho o objetivo de emagrecer, eu tenho meus passos, eu tenho que planejar minhas ações, independente, né, de onde eu estou, para fazer aquilo dar certo. Então, eu, quando viajo, eu avalio tanto as roupas, né, gente? Porque tem que ter roupa para o evento certo, senão vou ficar o quê? Vou ficar desesperado. E outra, minha alimentação. São dois pontos que são fundamentais numa viagem para mim. Eu preciso saber que eu vou me alimentar adequadamente, porque senão aquilo me gera ansiedade. Eu não saber o que eu tenho que comer, ou eu ficar com fome e não ter nada. Então, o que eu faço? Eu sempre levo meus lanchinhos estratégicos lá. Para quê? Para que eu não passe nenhum aperto, para que eu não fique ansiosa, morrendo de fome e não tem nada, eu não sei aonde, não sei o que fazer. Tá fazendo sentido? Deixa eu ler aqui os comentários. Falando. Muito sentido. Show. Algo que eu precisava escutar hoje. Muito bom, Samuel. Vamos junto. Planejamento. Pensar no futuro, mas viver o presente. Isso aí, Mari. Total sentido planejar. A Adélia botou aqui. Ó, aí, gente, tem resuminho aqui no bate-papo. Que coisa linda. Então, foco no que eu posso controlar, né? Primeiro. Segundo, planejar suas rotinas. Gente, planejamento, ele reduz a ansiedade num nível muito grande. E eu falo outra coisa, eu não fui sempre planejada. Hoje eu gosto muito de planejamento e eu não me vejo funcionando sem planejamento, porque quando eu estou sem planejamento, eu me sinto barata tonta, porque eu não sei para onde eu vou. E aquilo vai me gerar o quê? Ansiedade. Ansiedade. Eu sou assim, eu li eu sou assim, a partir de hoje não mais, hein? Que a gente está pegando aqui, ó, as dicas não mais. Vamos mudar esse grau de ansiedade aí. Fora esses pontos que foram muito, muito fundamentais, e eu quis compartilhar com vocês, porque realmente transformaram essa questão de ansiedade comigo, tem a questão na base, né, gente? Da gente ter uma vida saudável. A gente ter uma rotina saudável, que eu converso muito com as minhas mentoradas, elas estão aí, elas vão ouvir. Gente, você tem que ter uma boa qualidade de sono. Se você não dorme, você vai ficar ansioso. O que acontece? Se eu não durmo direito, sem contar que são milhões, né? São milhares de doenças que são desenvolvidas a partir da falta do sono, né? De você dormir menos do que você precisa. Mas se eu não durmo direito, o meu corpo não se recupera. E aí o que eu fico? Eu fico cansado. Quando eu estou cansado, eu fico como? Eu fico irritada. Estou cansada, a gente fica naquele grau de irritação, né? E aí eu estou naquele grau de irritação, cansado, o que eu quero? Eu quero que acabe, eu quero que o dia acabe, eu quero chegar em casa, e eu vou gerando o quê? Ansiedade. Eu fico ansiosa para o próximo, ansiosa para acabar tudo, para eu poder estar em casa, porque eu estou cansada, eu estou irritada.
isso, a gente trazendo o sono, gente, só para a questão ainda da ansiedade, mas um ponto importante, quanto que o sono é fundamental para tudo na sua vida, para todos os resultados, impacta em todos os resultados da sua vida. Produtividade, energia, concentração. Então, ó, a base é uma vida saudável, boa qualidade de sono, atividade física. Mais uma vez, atividade física é saúde, né? A gente sabe. E a gente tem que pensar, ó, todo ser humano, ele quer se sentir saudável, né? De forma inconsciente, a gente tem lá a pirâmide de Maslow, né? Sobre as necessidades do ser humano. Na base da pirâmide, a gente tem que o ser humano ele quer se sentir com saúde, ele não quer se sentir doente, né? Então, a atividade física, ela gera saúde. A atividade física te gera energia, né? Você fica com mais energia para o seu dia. Se você fica com mais energia, você já fica mais produtivo, você consegue entregar resultado, né? Você planeja, você executa. Isso reduz sua probabilidade de estar ansioso. Por quê? A ansiedade, lembra, é o medo, não vai dar certo e tal. Mas se eu estou ali produzindo, estou com energia, estou conseguindo fazer tudo, ó, meu grau de ansiedade já reduz. Então, atividade física é fundamental, sem contar em liberação, né, de hormônio, que a gente sabe que é o hormônio da alegria, né, felicidade, de tranquilidade, que acontece quando você faz atividade física. A alimentação, uma alimentação balanceada. Nosso corpo precisa estar saudável, mais uma vez, a gente está lá na base da pirâmide. Necessidade do ser humano, a gente se sentir com saúde. Então, a gente precisa cuidar do que a gente come. Isso influencia também o seu corpo estar funcionando ou não adequadamente, vai influenciar se você está se sentindo ansioso ou não, os alimentos que você consome. A gente sabe, cafeína em excesso, o que acontece? Vai aumentar a sua ansiedade. Cafeína aumenta o batimento cardíaco. Um dos sintomas, né, da ansiedade, né? Aquela ansiedade em excesso, o que é? É o taquicardia, né? Você fica acelerado, você não consegue pensar, baixa a sua concentração, e o excesso de cafeína no corpo causa exatamente isso. Então, a gente cuidar do que a gente consome também é fundamental para a gente controlar os graus de ansiedade. Uma outra coisa importante, ou uma outra coisa importante, o áudio, poucas pessoas sabem respirar, gente. A gente não respira direito. E, ó, vou contar para vocês. Quando me falaram isso, que não tem muito tempo, deve ter uns 4 anos atrás, que começaram a falar para mim, não, você tem que meditar, porque você não respira. Quando eu ouvi isso, eu falei, eu não respiro direito, gente? Eu respiro direito sim, né? Meu primeiro pensamento. Eu respiro direito sim. Deixa eu fechar o áudio aí. E, na verdade, mas tudo bem, né? Eu lá, dona de mim, falei que eu respirava direito, que não existia isso, mas comecei a fazer a meditação. Gente, eu não respirava direito. A gente não respira. E quando a gente não respira direito, o que acontece? A respiração, ela leva oxigênio para o nosso cérebro. Se a gente não está levando a quantidade adequada de oxigênio, a gente faz o quê? A gente fica com a nossa capacidade de pensamento reduzida, nossa capacidade de consciência reduzida. E isso vai gerar o quê? Ansiedade. Ansiedade. Eu comecei a fazer prática de meditação, prática de respiração mesmo, uma respiração controlada, sabe? Independente de meditação, uma coisa importante. Késia, eu não estou conseguindo fechar seu áudio que está aberto. Independente um pensamento às vezes que tem que a meditação tem a ver com religião, tem nada, não precisa ter. Pode ter, mas não precisa ter. Hoje eu levo a meditação como? É uma técnica de respiração, né? Para mim, a meditação é uma técnica de respiração. Eu aprender a respirar, controlar a minha respiração, isso me trouxe calma. Isso me trouxe
capacidade de pensar melhor. Gente, até hoje, tá? E eu já faço meditação há alguns anos, mas às vezes tem um dia que corre, não sei o que, e não fiz. Meu dia fica diferente. Eu fico ansiosa. Eu me sinto mais ansiosa. Me sinto mais irritada, assim, facilmente. Por quê? Porque eu não comecei, né, o dia, que faz para mim muita diferença, respirando bem, oxigenando, clareando a minha mente. Então, assim, a respiração, ela te tira de estados de ansiedade, daqueles picos de ansiedade, de forma, assim, muito poderosa. Eu converso que é sempre assim, ó, tá difícil, apertou, se sentiu ansiosa, respira. Faz um ciclo de respiração, dá uma chegadinha, vai no banheiro, vai aonde você estiver, tá difícil, faz 5 ciclos de respiração, respirar fundo, né? Puxa em 5, segura 4, solta em 5, faz o ciclo de respiração. Você vai trazer o quê? Oxigênio para o seu cérebro, você vai começar a pensar melhor e você vai se acalmar. Fez sentido, gente? Conta aí. Qual a prática que vocês fazem? Respiração consciente. Diminuir o café, o excesso de café também, gente. O café acelera. Eu também já percebi, é muito legal a gente se conectar com o nosso corpo. Teve uma época que eu estava tomando muito café, o dia inteiro. E eu comecei a me sentir mais agitada, né? Mais agitada, o coração começou a acelerar, e isso começou o quê? Gerando aquela ansiedade. E eu comecei a reduzir, né? Eu hoje, na verdade, eu só tomo café de manhã. Eu tomo um cafezinho depois do almoço, depois eu já reduzo. Por quê? Porque, e também já não tomo tanto, porque eu senti que aquilo ia me dando ansiedade, aquilo fazia o quê? Atrapalhava meu sono. Você vê que uma coisa está interligada com a outra? O café acelerava o batimento, me deixava mais agitada, que eu bebia de dia, trabalhava no meu sono, ó, gerava ansiedade na hora e ainda potencializava a ansiedade para o futuro, né? Porque eu não dormia bem, naturalmente, eu ia estar mais ansiosa. Deixa eu. O Elbert falou aqui, ó, quando você terminar, eu vou complementar, que maravilha, total sentido. Eu vou dormir um pouco. Hipopressiva, minha prática diária de respiração consciente. Maravilhoso, né, Adélia? Muito bom. Meditação guiada, amei e dá muito resultado para mim também. A meditação até para dormir, gente, né? Que traz uma calma, dá um relaxamento, porque às vezes a gente tá tão. São tantas coisas no dia a dia, quando você deita na cama, já aconteceu, sua cabeça fica o quê? Você fica ansiosa, né? Fica aquela ansiedade de tudo que você tem que fazer e tal. Bota uma meditação, para mim faz muita diferença, aprender a respirar. Ó, podem ir mandando as dúvidas de vocês. O Elbert quer complementar com a gente. Fique à vontade, Elbert. Não, mas pode terminar. Não, acho que foi isso. Eu acho que as bases, né? O que eu queria compartilhar com vocês hoje. Primeiro, a gente, assim, muito importante a gente ter consciência que todo mundo sente algum grau de ansiedade. Todos nós sentimos todos os sentimentos, porque muitas vezes as pessoas falam assim: sentiu um pouquinho de ansiedade, eu sou ansiosa, eu tenho que tomar ansiolítico, não sei o que, não estou falando que não tem, isso tem que ser conversado com um médico, mas é assim, a gente entender que todos nós sentimos algum grau de ansiedade, e está tudo bem, isso faz parte. A gente tem que tomar cuidado quando isso está demais, quando você vê que realmente está atrapalhando suas rotinas, você se sente ansiosa o tempo todo, qualquer evento no seu dia, você, né? Existem vários sintomas que você sente que é um excesso de ansiedade, então você precisa cuidar, mas todo mundo sente um pouco, né? Procura sempre foco no que eu controlo. Isso vai gerar já um controle aqui, ó. Eu posso controlar, eu já diminuo meu grau de ansiedade. Faz planejamento das suas rotinas, foco na sua saúde, é a base, ó, sono, alimentação, atividade física e respiração. É o que vai garantir que seu corpo funcione bem, você tem estrutura. Foi, né? Fez sentido, gente? Falei a dessa, hein?
Fala aí, Albert. Fez super sentido. Primeiramente, ótimo tema. Gratidão por todos que estão aqui conosco no Meta. Estamos construindo juntos. E é muito interessante esse nosso projeto, porque nós aprendemos juntos e conseguimos enxergar de uma visão diferente, né? Cada um na sua realidade. Eu vou tentar falar sobre ansiedade mais pro lado da religiosidade e não religião, tá? Cada um se adeque à sua realidade, no que acredita. E eu levo para mim uma frase que quanto maior for o seu nível de ansiedade, menor será o seu nível de fé. Por que que isso é importante aplicar na nossa vida? E é fé, não fé na religião, mas fé na positividade, fé nas suas habilidades, naquilo que você consegue fazer. Então, a ansiedade, ela bloqueia a sua positividade. Então, quando eu falar fé, vocês podem trocar por habilidades, competências para a questão da realidade. E você falou muito bem que a ansiedade é excesso de futuro. Quanto mais ansioso você for, menos poder de controlar as coisas você tem. Então, é aquela questão da sua mentorada. Ela estava preocupada com o almoço, uma coisa que não estava no seu poder, que era no momento presente. Então, acaba que você gasta muita energia onde você não tem poder e perde a energia para resolver as situações. E é somente no momento presente que você consegue resolver. Eu queria falar rapidinho 5 coisas que a ansiedade te tira ou te impossibilita de fazer. Primeiro, é o time. A ansiedade tira seu time, que é o quê? O tempo certo para fazer as coisas. Então, se você for ansioso demais, você fica pensando muito no futuro e deixa a vida passar diante dos seus olhos, ou aquilo que você pode fazer, que você pode agir. Então, você perde o time da ação. E a ansiedade também, ela te perde a esperança. Porque quanto mais ansioso você for, você só vai pensar que vai dar errado. Então, se você tiver fé e tiver positividade, então a primeira frase faz muito sentido aqui. Quanto maior o nível de ansiedade, menor será o seu nível de fé. E quanto mais o seu nível de fé, positividade ou acreditar, menor será o seu nível de ansiedade. Porque quando a ansiedade ela bater, ela vir para você, a sua positividade vai entrar em confronto e vai vencer. Então, essa é a minha visão de ansiedade. Eu consigo controlar a minha ansiedade com a minha positividade e com a minha fé e acreditando que vai dar certo. E a ansiedade, ela alimenta o seu imediatismo. Por quê? Você está ansioso, você perde o controle da situação, fica cansado, está sem energia, então quer resolver a questão da casa. Você ansioso, você quer resolver tão rápido, não consegue resolver. Então, ela alimenta o seu imediatismo. Outra coisa, a ansiedade gera problemas físicos e mentais. Como? Deixa seu cérebro muito acelerado, seu corpo dói, você fica preocupado em excesso. E a ansiedade, ela distrai os seus objetivos. Por quê? Talvez você está com um projeto bem elaborado, um planejamento bem elaborado, como você falou sabiamente no começo, e você ser ansioso, ele distrai seu objetivo, porque você não espera acontecer, porque você não espera o processo. Você alimenta o imediato, né, que é o que a gente fala, vocês que são do exercício físico, são prazeres imediatos. A ansiedade, se não for bem controlada, você extrapola e você não faz o que tem que ser certo. E só deixar um recado aqui, porque a sua certeza tem que ser sempre maior que a sua preocupação. Sempre, sempre. E isso é treinável. Pode dar errado? Pode. Pode não dar certo? Pode. Mas aí já é a página 2 da sua vida. Você tem que ter a certeza que vai dar certo. Vai dar certo. Preocupação existe? Existe. Mas a sua certeza tem que sempre ser maior, porque você vai se comportar de maneira diferente. A sua fisiologia, por exemplo,
Muitas pessoas têm medo de falar em público, mas não é medo de falar em público, é medo de falhar em público. Então, quando você tem aquela certeza do que você fala, que você sabe fazer, a sua preocupação, ela diminui. Se você treina a sua habilidade, se você treina a sua competência, e se você aceita o erro com o intuito de melhorar, a sua certeza, ela aumenta. E uma dica, suas preocupações vão destruir as suas maiores oportunidades. Então, você pode estar tão preocupado que a oportunidade está na sua cara, você está tão pensando no futuro, sendo que a oportunidade está do seu lado. Então, tenha certeza e comece a enxergar de maneira melhor. Não deixe a ansiedade cegar os seus projetos e te distrair. Então, alimente a sua fé, que a sua ansiedade morrerá de fome. Maravilhoso, Elbert. Eu estava pensando aqui, né, para a gente fechar. Eu acho que foi muito pertinente com o que você falou. Não se cobra tanto. Sabe o que acontece quando a gente tem, né, nossas metas claras, a gente tem nosso planejamento, a gente se compromete verdadeiramente. É importante a gente estar comprometido com a gente, com os nossos resultados, comprometido em fazer o nosso melhor todos os dias. Para de se cobrar tanto, porque a gente se cobra muito, né? Se critica muito, se julga muito, e aí a gente perde o viver o agora, né? A gente está sempre se cobrando, se lamentando, se fazendo auto-julgamento. Então, ó, tenha claro suas metas, seu planejamento, acredite em você, sobre a fé que o Elbert falou agora. Tenha fé em você, acredite em você, se comprometa com você e se cobre menos. Faça o que precisa ser feito e aproveita a jornada todos os dias, porque quando a gente está comprometido com a gente, quando a gente realmente, eu falo que eu tenho aquela meta, né, 1% melhor todos os dias, o deitar todos os dias e me perguntar em que eu fui 1% melhor, isso me dá calma, isso me dá paz, né, isso me dá confiança de que eu estou fazendo o meu melhor. Vai ser o melhor todos os dias 100%? Não, tá tudo bem, porque a gente está, né, em evolução, em aprendizado, mas confie em você, viva no momento presente, planeje o futuro, mas viva o agora, aproveitando, né, cada momento, acreditando em você. É isso, vai aí, Euler. Na realidade, só parabenizar vocês, mas também eu queria compartilhar uma coisa. Ontem eu estava na expectativa de ter um resultado de um projeto que eu submeti. Para vocês terem noção, é um negócio muito concorrido. No ano passado a gente tentou, não conseguiu. Esse ano está assim, com uma boa expectativa, e ontem já era no cronograma lá do edital, estava que ia ser aí o resultado preliminar. Aí eu já acordei de 5 da manhã, que é a hora que eu acordo normalmente, já fiquei botei aquilo na cabeça. Deu meio dia, o resultado não saía, a pessoa já começava a ficar com a ansiedade, e aí agora? Aí mandei uma mensagem para o pessoal da organização que está promovendo a seleção. Aí, quando foi de 5 horas da tarde, ele já mandou mensagem: não, daqui a pouco eu te ligo. Aí, esse daqui a pouco, a pessoa já fica: eita, já foi reprovado de novo, não sei o quê. Aí, depois, quando foi ver, ele foi dizer: não, é porque a gente vai precisar adiar o resultado. Então, cada vez mais, mesmo uma pessoa, assim, eu confesso para vocês que eu melhorei bastante com relação a essa questão da ansiedade, justamente por uma parte que a Suelen comentou, que é a questão da gente não ter controle nem do passado, porque realmente já passou, e nem do futuro. Então, se a gente não focar no presente, então a gente vai ficar sempre gastando energia para uma coisa que não vai interferir ou não vai ter condição de mudar. Então, eu tentei, mesmo assim, usando vamos dizer, esse pensamento, pessoal, vocês, eu acho que como todo mundo, vão ter a recaída e vai ficar pensando, vai querer botar lá o F5 para ficar atualizando a página, mas isso é normal, assim, a gente vai estar passando por isso. Mas, realmente, quando você consegue controlar vamos dizer, essa pressão em cima de você, essa cobrança, eu sou muito assim também, viu, Sueli? Assim, eu me cobro bastante por resultado, por excelência, por métrica, e quero, vamos dizer, e queria que, na realidade, eu mudei, eu queria que as outras pessoas também fossem na mesma onda.
Então, depois que eu comecei a olhar para mim, a tentar ser melhor, tentar ter uma vida melhor, a ter uma saúde melhor, eu vi que tudo isso vem na consequência. Então, assim, eu queria só compartilhar esse sentimento que eu passei ontem, porque realmente foi bem, vamos dizer, assim, bem alinhado com a sua participação hoje com a do Elbert. Então, muito obrigado aí também por me enriquecer aí com esse conhecimento aqui compartilhado. Maravilhoso, gente. Muita gratidão, Euler, Elbert, muita gratidão a cada um que está aqui. É isso, né? Alguém tem alguma dúvida, quer botar alguma colocação? Sintam-se à vontade, agora é o momento. Ou falar qual foi o maior aprendizado, né? Maior insight. Muito bem. Pessoal, importante. Viu, Suelen? Só dizer aqui também que quem puder, na próxima semana a gente já está também com um planejamento para já ter o encontro da próxima semana. E chame, se faz sentido esse tipo de conversa, de discussão, se faz sentido para vocês, convidem uma pessoa a mais, para um colega, um familiar, para poder estar junto conosco. O objetivo é que cada vez mais esse tipo de conhecimento, esse tipo de discussão, ele consiga atingir mais pessoas e também estar contribuindo com essas mudanças pessoais, essas micro mudanças que a gente todo sábado está tentando propor aqui para vocês. Tá bom? Pois, velho, desculpa te interromper. Não, é isso mesmo, é fazer uma corrente do bem, né? É isso. O nosso objetivo aqui é o quê? É realmente a evolução de todos nós. E quanto mais pessoas a gente conseguir, né, ajudar, quantas pessoas você conhece que talvez, né, mudassem alguma coisa na rotina, na vida deles, a partir do que foi dito hoje. Então, para o próximo encontro, pense em alguém especial, alguém que você sabe que também tem vontade de evoluir, ou então, às vezes, nem percebeu ainda, né? Mas que pode ficar feliz, né? Que pode contribuir para ele, convida para vir no próximo encontro com a gente. E, ó, Muito obrigado, pessoal. Um bom final de semana ainda, uma boa semana. A gente vai estar colocando também as nossas redes sociais, os perfis das redes sociais, porque caso algum de vocês queira tirar dúvida ou conversar um pouco mais sobre esse tema ou outros que já passaram, vocês fiquem à vontade. E é um prazer estar com vocês. gratidão, pessoal. Boa noite, né? Bom final de semana. Sábado que vem estaremos juntinhos. Ô, Su, Boa noite. Oi. Vamos tirar foto rapidinho? Dá tempo? Tirar foto? Aham, adoro tirar foto. Vamos tirar foto. Aprendeu Carusca? Aham, Vivi. Ai, já apareceu! Deixa eu tirar a foto. Gratidão, gente. Sábado que vem estamos juntinhos. Ó, um final de semana maravilhoso para vocês. Amém, para todos nós. Beijos. Beijos, gratidão a todos. Beijo.